A ação popular que impedia a nomeação de cargos comissionados pela Prefeitura de Bertioga foi extinta em primeira instância na sexta-feira. O juiz Tiago Pedro Plaguilça dos Santos determinou o arquivamento do processo e o documento será submetido à reanálise do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na última decisão sobre o caso, o TSJ de São Paulo havia negado o pedido do prefeito Caio Mateus de suspender a liminar de tutela e a prefeitura exonerou 49 pessoas em 27 de fevereiro. A prefeitura, segundo a nota, a prefeitura divulgou uma nota dizendo que ainda não tem previsão para realizar novas nomeações, pois como a decisão é muito recente, o jurídico da prefeitura ainda está analisando os contornos dessa decisão. E segundo o que consta, informações às quais a gente teve acesso, essa ação foi extinta, porque a lei foi extinta, né, Enio? E explica um pouquinho juridicamente por que essa ação foi extinta, quais os efeitos dela, se a prefeitura está livre para nomear, não está, se tem outra ação, não tem. Explica pra gente, Enio. A ação perdeu o objeto, né? Porque ela se referia a uma lei que deixou de vigir. Então, como a prefeitura havia aprovado um novo texto de lei lá na Câmara dos Vereadores, o que vale é esta nova lei, não é? Por conta, então, dessa alteração legislativa, o juiz houve por bem extinguir esta ação sobre a qual havia uma liminar impedindo a nomeação dos cargos em comissão na prefeitura. Essa situação, claro, modifica até bastante o cenário atual, o cenário jurídico atual, e eu acredito que dentro em breve, né, depois de algumas análises aí, algumas ponderações, haverá a possibilidade de o prefeito retomar os serviços da prefeitura aonde precisa, né, de gente trabalhando, que são os cargos chamados cargos em confiança, que são cargos naturais que existem em todas as administrações públicas. Enio, agora me explica uma coisa. O Dr. José Leandro, que é o advogado que preside a ação popular contra a prefeitura, né, foi quem advoga para os autores, ele me disse que essa ação foi extinta em função de já haver outra ação com o mesmo objeto questionando a lei nova. É por isso que essa ação foi extinta? Não, a ação foi extinta porque perdeu o objeto. O juiz, na fundamentação dele, ele faz menção à nova ação popular que procura atacar os termos da outra lei, que é a Lei 148. Mas o objeto principal, o fundamento jurídico principal é, sem dúvida, a extinção por conta da perda do objeto da ação, que é isso que eu acabei de explicar. Muito bacana. Então, agora, a prefeitura, o prefeito não pode contratar? Olha, eu acho que ele vai se reunir com o corpo jurídico antes de tomar essa medida para ver os contornos, porque ainda existem aquelas questões que envolvem prazos judiciais para ver se aqui haverá necessidade de respeitar alguma outra coisa a mais. No meu modo de entender, está sinalizado, está claro o caminho aí, que daqui a pouco, né, dentro de alguns dias, o prefeito pode repor, né, nos quadros da prefeitura pessoas que são muito importantes, cargos, na verdade, né, que são muito importantes aí para o desenvolvimento dos trabalhos. Eu dou um exemplo aí, o PROCON, né, que precisa ter um funcionário que tenha uma função de confiança estabelecida, entre outros, né, chefias, comandos mesmo, que são próprios de cargos comissionados, que não tem nada a ver com o cargo do servidor efetivo. Perdão. É uma questão muito polêmica, né? Há quem diga que o cargo ele é usado só para fazer política, mas também tem toda essa defesa que o Enio fala dos cargos importantes. Tem chefia de enfermagem, PROCON, ouvidoria, todos são cargos de confiança que não tem o seu posto ocupado, e é fundamental ter essa utilização, né? Essa ocupação. E qual que é a sua opinião, né? Pode mandar aqui na nossa live no facebook.com
Sistema Costa Norte, ou pelo nosso WhatsApp, o 013 99 666 1000. Eu recebi um recadinho aqui pelo WhatsApp da produção que amanhã vai começar uma ação do Fundo Social de Solidariedade que vai distribuir agasalhos e cobertores pelos bairros. Não, começa hoje a distribuição de agasalhos e cobertores pelos bairros de Bertioga, uma informação que está no site da prefeitura. E como está fazendo muito frio e ainda veio a frente fria muito forte, é bacana trazer essa informação aqui pra gente. Aqui já tem opinião na nossa live, ó. Pedro Carlos Velar tá falando, ó, tá certo, tem que nomear mesmo, falta gente para trabalhar e quem paga é o contribuinte. É verdade, é um ponto de vista, né? O Júlio de Souza Neto fala, ó, eu concordo, dá um gás na gestão. O Júlio de Souza que tá ouvindo a gente lá do gabinete do Dr. Arnaldo, que além de vereador é médico ortopedista aqui da rede municipal, um cara muito querido. Parabéns aí pelo trabalho, Dr. Arnaldo. Um abraço pro Júlio de Souza Neto, também pro Dr. Arnaldo. Vou só complementar a participação. Paulo César tá dando uma boa tarde, uma ótima semana a todos. Ainda sobre os cargos comissionados, ele fala o seguinte, ó, é o outro ponto de vista que eu havia falado na notícia. Ao invés de dar cargos comissionados, o chamado cargo de confiança, por que não fazer concurso público ou valorizar servidores da ativa? É um outro ponto de vista. Eu fico no intermediário, viu, Paulo César? Eu acho bacana o servidor público. Tem muito servidor público que é aguerrido mesmo. Quem falou? Paulo César. Paulo César, mais da metade dos cargos em confiança são preenchidos por servidores de carreira, tá? Servidores efetivos. Muitos desses cargos, que a gente chama de comissionados, né, eles são comissionados sim, mas têm que ser preenchidos dentre dos servidores que prestaram concurso público. Isso tem que ficar bem claro também. A lei de Bertioga é assim, e aí, então, para que se ela seja cumprida, então não pode nomear só quem não é servidor público efetivo. Pelo contrário. Então, 50% aqui do seu comentário tá certo, tá vendo, Paulo César? 50% ele tá certo, o Paulo estava certo, ele estava certo. Então o raciocínio dele tá certo, ó. Metade dos cargos são preenchidos por funcionários, a outra metade é livre nomeação do prefeito, mas eu ainda sobre o que o Paulo César falou aqui, eu falo que o problema todo, na minha opinião, é a estabilidade. Quando a pessoa deita em berço esplêndido, ela acaba, alguns, relaxando demais. Então tem muito servidor público que tá lá, tem estabilidade e rala pra caramba porque o colega do lado faz corpo mole. Então é importante frisar, Bertioga tem funcionários exemplares de carreira. Agora tem alguns que, pelo amor de Deus, também, viu? Não tô falando que é daqui, mas alguns funcionários públicos eu já vi que parece que anda de lado pra não ir pra frente, viu? O Gilberto Godoy, meu amigo Giba, um abraço pra você, viu, Giba? Concordo com o amigo Júlio, o cargo em comissão, se dado a pessoas responsáveis e da cidade, com certeza agrega valores, conhecimentos e progresso para o município. Digo por ter ocupado uns e deixado alguns bons legados que até hoje permanecem. É verdade, o Giba ele foi diretor do Procon. Abastecimento. Diretor do abastecimento também, muito bacana.